Olá, bom dia. Vamos iniciar a apresentação da equipe E, que é composta por mim, Ingrid, e pelas minhas colegas Marina e Mirella. O nosso trabalho está dividido em 5 partes. Inicialmente, a gente vai trazer uma introdução, uma breve apresentação da empresa, que será analisada no estudo. Em seguida, falaremos um pouco sobre a metodologia utilizada. Depois, vamos trazer a apresentação de alguns dados, a análise dos resultados e, por fim, traremos as considerações. Bom, a empresa que será analisada nesse estudo é a Fisiopec Eireli. Trata-se de uma microempresa que foi fundada em fevereiro de 2018 pela fisioterapeuta Keren Pacheco. O estúdio dela fica localizado no Centro de Atividade 5 do Lago Norte, Brasília, e possui apenas um funcionário. Bom, o CNAE fiscal constante no CNPJ da empresa é o de atividade de fisioterapia. A empresa ela presta serviço tanto de fisioterapia quanto pilates. Bom, agora falando um pouco sobre a metodologia utilizada, todos os dados para a realização dessa pesquisa foram obtidos por meio de uma entrevista online e todos os valores foram passados pela proprietária da empresa. Ela nos informou todos os dados referente ao primeiro semestre de 2021 e foram esses valores que a gente utilizou para calcular a margem de contribuição, ponto de equilíbrio contábil e margem de segurança no semestre. E, por fim, a gente vai apresentar uma análise comparativa da receita líquida, considerando tanto a atuação da empresa na formalidade quanto na informalidade. A empresa, ela é tributada pelo Simples Nacional, e o enquadramento dela é tanto no anexo 3 quanto no anexo 5, né? Isso significa que ela é sujeita ao fator R, mas não realiza retenção de ISS nas notas fiscais por prestar serviço apenas para as pessoas físicas. E só recapitulando o que seria o fator R, o fator R é uma razão entre a folha de pagamento dos 12 últimos meses da empresa e da receita bruta acumulada dos 12 últimos meses. Esse fator, se inferior a 28%, o Simples Nacional que a empresa irá pagar será na alíquota maior. E se esse fator for igual ou superior aos 28%, então o imposto do Simples Nacional será na alíquota menor. Né? Esse fator ele influencia no valor do imposto. Por ser tributado pelo Simples Nacional, a empresa realiza o recolhimento simplificado dos impostos em uma única guia. Então, nessa única guia contém o imposto de renda, a contribuição social, PIS, COFINS, o CPP e o ISS. A gente destacou o ICMS aqui, que ele também é um imposto que é inserido na guia do Simples, mas essa empresa específica, ela não é contribuinte do ICMS. Bom, aqui a gente apresenta numa tabela todos os valores referentes à receita bruta e o valor do documento de arrecadação do Simples Nacional que a proprietária nos passou. Aí aqui a gente tem o valor de cada mês do semestre, totalizando aqui a receita bruta em R$ 87.330 e a obrigação tributária total no semestre foi de R$ 5.239,80. Agora eu vou passar a palavra para a Marina para falar um pouco sobre as informações trabalhistas da empresa. Dando continuidade aos dados trabalhistas, ela possui um único empregado, que é um auxiliar de limpeza, e aí vemos aí que o salário dele é de R$ 1.100, salário mínimo. Incide INSS de 7,5%, que dá 82,50%. O vale transporte de 6%, que dá 66%. Um total líquido aí de R$ 951,50. Os encargos mensais, FGTS, INSS patronal, vale transporte, dando um total de R$ 385,00. Fizemos as provisões mensais, referente a férias, um terço de férias, 13º salário, FGTS férias, FGTS 13º salário, INSS sobre férias, INSS sobre 13º salário. E o total dessas provisões era 237,84. Então, os gastos mensais seriam o salário 1.100, os encargos 385, as provisões de 237,84, totalizando aí 1.722 e alguns centavos.
E aí o total do gasto mensal, igual havia falado para vocês, que é 1.722,84, e multiplicando aí por 6 meses, que foi a análise semestral, o gasto com esse empregado é de 10.337,04. O imposto que o sócio, né, a pessoa física, paga por mês, o INSS de 11% sobre o Prolabore. O Prolabore, eles tiram um salário mínimo também, que é 1.100, e 11% em cima de 1.100 equivale a 121, o valor líquido seria de 979, e multiplicando isso dentro dos 6 meses também, resulta em 5.874. E o valor bruto, né, sobre o semestre, seria 6.600. Isso são despesas para que o espaço funcione. Temos aí aluguel, água e energia, os honorários contábeis, a internet e telefone e os insumos para o consumo, totalizando aí 16.121,77. A Mirella vai dar continuidade, analisando os resultados das duas DRS, comparando a empresa na formalidade e na informalidade. Bom, trazendo aqui agora uma análise dos resultados, né? A gente montou uma DRE, né, dessa empresa, de acordo com os dados que foram passados para a gente. E essa DRE, a gente montou ela na formalidade, e depois a gente vai fazer uma análise comparativa. Bom, analisando a DRE na formalidade, nós tivemos uma receita bruta de 87.330, né? Os custos variáveis são os insumos aos quais ela precisa, né, para prestar o serviço, e gerando um total de 2.153,65 de insumos, dando aí uma receita líquida de 85.176,35. Com isso, a gente retirou, né, as despesas variáveis, e após a retirada das despesas variáveis, a gente tem uma margem de contribuição total de R$ 78.579,83, né? Sendo isso, essa margem de contribuição representando 89,98% da receita bruta. Após o cálculo da margem, a gente tira as despesas fixas, as despesas trabalhistas e as despesas com Prolabore, tendo assim, então, um lucro líquido de 49.031,39. A partir desses dados que a gente conseguiu retirar dessa DRE, né, semestral, nós fizemos aqui, então, o cálculo dos índices, né? Primeiro, nós realizamos o cálculo do ponto de equilíbrio, onde a gente pegou os custos fixos mais as despesas fixas sobre a margem de contribuição, né? E aí nós obtivemos um ponto de equilíbrio de 14.015,78. O que significa esse ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o faturamento mínimo que a empresa precisa ter, né, para não ter prejuízo, para cobrir todas as despesas, todos os custos que incorre a partir do serviço dela. Então, se ela tiver um faturamento acima de 14.015,78, ela vai obter lucro, né? E se ela não conseguir alcançar esse valor, ela não vai conseguir cobrir os seus gastos e vai ter prejuízo. E a partir do ponto de equilíbrio, a gente fez um cálculo da margem de segurança, né? E aí, com essa margem de segurança, a gente consegue ver em que ponto a empresa está trabalhando. E aí a gente viu que a gente pegou a receita semestral, né, de 87.330, menos o ponto de equilíbrio, né? E com isso a gente teve um resultado de 73.314,22 positivos, ou seja, a empresa está trabalhando com uma excelente margem de segurança. E após isso, após esses índices, nós fizemos uma projeção da DRE na informalidade, né? Porque a gente sabe que é uma realidade, né, de pequenas empresas que optam por ficar na informalidade. Não é o caso da nossa empresa, mas a gente fez esse comparativo só para a gente ter uma base. Bom, na informalidade, a gente teve a mesma receita e os mesmos insumos. Então, a nossa receita líquida fica igual. Já nas despesas variáveis, a gente retirou o valor do Simples Nacional, porque se ela está na informalidade, ela não está contribuindo com nenhum tipo, ela não está sendo enquadrada em nenhum tipo de tributação, né? Então, ela está gastando ali apenas com água e energia.
Então, a nossa margem de contribuição, de 89%, a gente subiu para 95,98%. E retirando as despesas fixas, a gente vê uma diferença ainda maior. Porque nas despesas fixas, ela estaria pagando só o aluguel, a internet e o telefone. Ou seja, ela não estaria contribuindo nem com os honorários contábeis, nem com as despesas trabalhistas e nem com o Prolabore. Né? Então, assim, daí a gente vê um lucro líquido maior, 73.740. Aqui a gente comparou esses dois valores e a gente vê uma diferença de R$ 24.709 e R$ 4,00, né? Que são daqueles 3 itens que eu referenciei anteriormente. As despesas trabalhistas, de R$ 10.337,04. O Prolabore, que foi de 6.600. O Simples Nacional, né, que a gente fez ali, ela pagou em média 5.240 de Simples, e os honorários contábeis de R$ 2.532. Isso no semestre. Aqui a gente trouxe as principais desvantagens da informalidade, né? Porque algumas empresas optam por achar que vai estar retirando mais lucro, a gente viu que deu uma diferença considerável, mas quando a empresa está na informalidade, ela tem sim as suas desvantagens, né? Ela não pode emitir nota fiscal, não pode assinar carteiras dos funcionários, como a gente viu, ela tem um funcionário da área da limpeza, então esse funcionário estaria 100% desamparado com seus direitos trabalhistas, né, pelo fato da empresa não estar na formalidade. Ela não tem a proteção dos bens pessoais do empresário, ela tem dificuldade em conseguir empréstimos em bancos, até porque ela não vai poder comprovar, né, os seus gastos, até porque ela poderia estar enquadrada em penalidades, né, tributárias, e não também pode expandir, não, ela também fica inviável de expandir o seu negócio, ela fica limitada, porque quem vai querer investir numa empresa que não tem, né, que não está na formalidade, que não está com as coisas devidamente corretas. E aqui, as principais vantagens da formalidade é exatamente tudo isso que ela perde ao não estar na formalidade. A gente viu que o funcionário dela da limpeza, ela paga todos os encargos trabalhistas dele, ou seja, o trabalhador tem os seus direitos garantidos, a gente tem a possibilidade de expansão, a gente tem a captação de novos clientes e a credibilidade do negócio, né? A gente tem mais facilidade de crédito, e dentre outras, por exemplo, a gente viu que ela paga encargos de honorários contábeis. Muitas vezes as empresas pagam os honorários contábeis apenas para o contador ajudar ela a cumprir com as obrigações tributárias, mas a gente já viu que o contador ele pode ajudar e muito uma pequena empresa, né? Então, assim, ela pode ter assistência de um contador numa dúvida, né? Ela pode ter assistência dele numa projeção, num cálculo que ela precisa para ela ver como é que está o negócio dela. Então, quando você tem esse amparato, quando você está trabalhando na formalidade, você pode trazer diversos benefícios para sua empresa, mesmo que seja uma microempresa, uma pequena empresa ou um microempreendedor individual, né? Que na informalidade você não vai ter. Até porque, né, na informalidade ela não vai ter esse amparato de uma figura que vai entender exatamente o que aquela empresa precisa ou ajudar aquela empresa a mitigar um serviço, excluir um serviço que talvez não esteja dando tanto lucro para ela, né? Enfim, são muitas vantagens que a gente já vem estudando aí dentro da matéria. Bom, então é isso, né? Essas são algumas das principais vantagens que a gente decidiu trazer. A gente já vem estudando aí dentro da matéria diversas outras vantagens que a empresa tem em estar na formalidade, né? E a gente trouxe esse comparativo mais para a gente poder analisar e ver. Então, aqui a gente encerra a nossa apresentação. A gente agradece a atenção de todos, né? Espero que vocês tenham gostado e estamos à disposição para qualquer dúvida.